Com vocês a partir do versículo de número 22. Encontraram aí? Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmo o sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração, e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza, do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por essas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. Este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltados pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Amém? Pai querido, nós queremos abrir o nosso coração hoje de manhã para ouvir a tua palavra, Pai, essa palavra que alimenta a nossa alma e o nosso espírito. É essa palavra, meu Deus, que nos enche de esperança para continuarmos lutando, acreditando, meu Pai, na vida. Senhor, as pessoas entraram aqui nesse culto hoje, meu Deus, com as mais diferentes necessidades na alma. E o Senhor é um Deus, meu Deus, que nos acalenta, é um Deus que nos abençoa, é um Deus que cuida de nós num processo concomitante, paulatino, meu Deus. E nessa manhã eu quero lhe pedir, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que aqui está. Que o Senhor não apenas nos abençoe, mas que o Senhor olhe para a nossa família, para os nossos projetos de vida, para a nossa casa, para que a gente saia daqui restaurado, renovado, mais confiante, mais dispostos, meu Deus, a continuar vivendo integralmente a nossa vida com o Senhor. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia Sagrada contém cerca de 810 mil palavras. Entretanto, embora a Bíblia use cerca de 810 mil palavras, o dicionário da Bíblia é estranhamente resumido. Enquanto as obras de Shakespeare ou Camões valem-se de cerca de 20 mil palavras diferentes no seu vocabulário, a Bíblia usa somente cerca de 6 mil palavras. O vocabulário da Bíblia é estranhamente resumido. Isso é muito estranho para um livro que trata dos temas os mais intrigantes e mais nobres que o ser humano possa ouvir. Por que a Bíblia tem frases que são tão impactantes? Por que a Bíblia tem frases que, embora curta e repetitiva, ela é tão maravilhosa? Por que a Bíblia traz no seu bojo uma mensagem tão excepcional? A resposta é que a Bíblia fala de grandes temas. E o tema principal da Bíblia Sagrada é o Senhor Jesus Cristo.
O poder da Bíblia não está no seu vocabulário. O poder da Bíblia não está na sua escrita. O poder da Bíblia não está na sua idade. O poder da Bíblia está em se tratar da biografia do maior de todos os personagens da face da terra. A Bíblia Sagrada é o livro de Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de Jesus, nós precisamos falar do seu nascimento, obviamente. Mas quando nós falamos de Jesus, nós não podemos excluir os 5 maiores temas da vida de Cristo. Jesus teve na sua vida, podemos dizer, 5 pontos cardeais: seu nascimento virginal, a sua vida santa e caráter perfeito, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição no terceiro dia e a sua ascensão aos céus. Agora vejam e percebam que esses temas, eles são interdependentes, eles estão interligados. Isoladamente, não tem como falar do nascimento de Cristo. E essa é, na minha opinião, a grande falha do Natal. Porque no Natal fala-se do nascimento de Jesus, foca-se o nascimento de Jesus, mas divorcia-se o nascimento de Jesus de toda a sua existência e de toda a sua vida. Então eu quero nessa manhã te chamar a atenção novamente para o texto que nós lemos. Porque você vai perceber que Pedro, ele trata desses 5 grandes temas no seu sermão do dia de Pentecostes. Primeiro, no versículo de número 22, ele vai falar do nascimento de Jesus. Jesus teve data e local de nascimento, teve um endereço onde ele nasceu. Pedro vai tratar da sua vida santa, da sua vida sem falha e sem pecados, porque ele diz assim, varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Aí no versículo de número 23, Pedro vai falar da morte de Jesus na cruz do Calvário. No verso 24 vai falar da ressurreição no terceiro dia. E no versículo 33, ele vai tratar da sua ascensão aos céus. Vejam que os 5 grandes temas da vida de Jesus estão sendo tratados aqui nesse sermão do dia de Pentecostes. E eu quero tratar deles hoje de manhã individualmente. Em primeiro lugar, o nascimento virginal. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. O seu nascimento foi ímpar na história da humanidade. Uma criança nos nasceu. Nasceu de uma virgem, sem a intervenção ou sem a interferência de um homem. Seguramente Jesus não era o filho de José, senão por adoção, porque ele nasceu de uma virgem. Veja que é o cumprimento de uma profecia. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eis aqui as 2 naturezas de Jesus. Um filho se nos deu, foi dado por Deus. Jesus nasceu sem a intervenção de um homem. José era apenas o pai adotivo de Jesus. O cristianismo, ao contrário de todas as religiões, é basicamente uma religião histórica. Porque o cristianismo não se baseia essencialmente em princípios. O cristianismo se baseia essencialmente em fatos históricos, em fatos reais, em datas tangíveis, mensuráveis, em datas concretas. Jesus nasceu de uma virgem. A Bíblia diz, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Era a profecia de Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer. Aliás, a Bíblia é um livro de profecias. E já que estamos falando em números hoje de manhã, ouçam. A Bíblia, ela contém cerca de 32 mil versículos. Alguns ousam afirmar que são 31.173 versículos. Mas destes, 8.325 são proféticos. Portanto, 27% da Bíblia é profecia. Das 500 maiores profecias bíblicas, faltam apenas 20 se cumprirem, segundo os eruditos, segundo os estudiosos da Bíblia Sagrada. Quando Jesus nasceu, cumpriram-se em torno de 19 profecias. Exemplo, em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que ele nasceria da semente da mulher,
Gálatas 4,4 diz assim, ó: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, a semente da mulher. Deus enviou a semente da mulher. No Salmo de número 2, versículo de número 7, diz que ele seria o Filho de Deus. Em Mateus 3,17, a Bíblia diz assim, ó: e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Em Gênesis 22,18, diz que ele nasceria da semente de Abraão. Mateus capítulo de número 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Em Gênesis 49,10, diz que ele seria da descendência de Judá. Em Hebreus 7,14, diz assim, ó: evidente que o nosso Senhor Jesus Cristo é da raiz de Davi, da tribo de Judá. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus. João capítulo 1, verso 1, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14 diz assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós falamos do nascimento de Jesus, não estamos falando de um nobre, não estamos falando de um sábio, nós estamos falando do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus nasceu, não foi o nascimento de mais um menino apenas, não, foi Deus encarnado. Quando a estrela brilhou no céu, não era o alvorecer de mais um dia, mas era a celebração de um novo tempo, de um novo testamento. Quando Jesus chorou na manjedoura, não chorou um menino, mas era Deus bradando em busca do homem pecador. Deus se fez carne e habitou entre nós. Segundo lugar, nós não podemos falar somente do nascimento virginal de Cristo. É preciso também falar do seu caráter impecável, da sua natureza perfeitamente santa. Porque todos os grandes homens se anularam diante da grandeza do caráter de Cristo. O valor de Jesus foi confirmado tanto pelos seus amigos quanto pelos seus inimigos. Cristo conseguiu ser perfeito, porque ele conseguiu ser zeloso, sem ser fanático. Ele conseguiu ser fiel, sem ser obstinado. Jesus foi o único homem que conseguiu ser bom, sem ser fraco. Ele conseguiu ser terno, sem ser sentimental. Ele conseguiu ser santo, sem ser indiferente ao drama humano. Jesus combinou a inocência de uma criança à fortaleza viril de um homem. Jesus equilibrou devoção a Deus com serviço ao seu próximo. Jesus foi compassivo com os pecadores, mas ele foi implacável com o pecado. Jesus soube combinar a humildade com a dignidade e a coragem com a prudência. Jesus soube ser firme, sem jamais perder a ternura e o amor. É por isso que as prostitutas se sentiam atraídas ao ouvirem as suas palavras, porque ele as amava do jeito que elas eram. Os inimigos de Jesus não conseguiram derrubá-lo, não conseguiram acabar com ele, porque a mensagem dele era tão grande, era tão excepcional, era tão maravilhosa, que até os inimigos se calavam diante daquilo que ele era e daquilo que ele pregava. Jesus, meus irmãos, ele foi o único homem que conseguiu varar os séculos e ser amado. E quanto mais o tempo passa, mais ele é amado, mais ele é pregado, mais ele é anunciado. Mas aqueles que andaram com Jesus no passado, parecia amá-lo mais do que nós amamos hoje. Por quê? Porque conhecer Jesus é amá-lo bem. Conhecer a Jesus profundamente é amá-lo profundamente. Sabe por que essa geração de crentes hoje não conseguem amar Jesus de uma maneira profunda? Porque nós não o conhecemos verdadeiramente como ele é. Jesus viveu numa cultura judaica. Ele era judeu. Ele falava a linguagem judaica. Ele observava os rituais judaicos. Ele cumpria a lei dos judeus. Entretanto, quando ele estava ensinando e dizendo que o sol nasce tanto sobre os justos como os injustos, ele estava ensinando que a justiça de Deus
não é em retribuição aos homens. Quando ele pregou que os pecadores são salvos e as prostitutas são libertas antes dos sacerdotes e dos doutores da lei, ele quis ensinar que é possível amar e servir a Deus sem ser religioso. Quando ele pregou que o caminho é estreito, ele estava dizendo que o caminho da verdade não era o caminho da maioria, e que seriam poucos os que entrariam por esse caminho. Quando Jesus pregou que a nossa vida deve ser livre e despreocupada como os pássaros, ele estava ensinando que os gananciosos não herdarão o reino dos céus. Quando ele falou que o reino de Deus é apertado como o fundo de uma agulha, ele estava dizendo que aqueles que amam o dinheiro, que vivem em função do dinheiro, ficarão de fora. Nós precisamos ouvir as palavras de Jesus, porque ele foi o único que pregou com a autoridade de ser aquele que falava a única verdade absoluta. Certa vez, os principais dos sacerdotes mandaram prender Jesus. E uma escolta de policiais, um grupo de policiais, foram até o local onde Jesus estava com a missão de prendê-lo. E quando eles chegaram lá, Jesus estava pregando um sermão. E nesse sermão ele dizia assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Os soldados, impactados com essa palavra, não conseguiram prender Jesus. E voltaram aos sacerdotes, e os sacerdotes disseram: mas cadê Jesus? E eles disseram: nós não conseguimos prendê-lo. Por quê? Porque homem algum jamais falou como esse homem falou. E quando nós ouvimos, as suas palavras penetraram no íntimo, no âmago da nossa alma, nós somos tocados e não conseguimos prendê-lo. Irmãos, Jesus foi um radical. Os ensinos de Jesus hoje são confundidos com as posturas mais conservadoras. Os pregadores da mensagem de Jesus são geralmente conservadores e tradicionais. Mas Jesus, quando andou aqui na terra, ele não tinha absolutamente nada a ver com os tradicionais e com os conservadores. Pelo contrário, ele foi perseguido pelos tradicionais e pelos conservadores. A mensagem de Jesus atraía aqueles que eram inquietos, aqueles que tinham uma natureza sanguínea, aqueles que estavam desafiando o status quo, aqueles que criam que a mensagem não era conformista, mas era um desafio para nós desalojarmos de nós mesmos e andarmos numa nova estrada, num novo caminho, com um novo estilo de vida. Jesus triunfou sobre a vida. Nós atravessamos a vida e muitas vezes na metade do caminho nós sucumbimos. Eu estou ficando velho, mas nesses meus anos de vida, eu tenho visto muita gente fracassar. Nós fracassamos na vida, mas Jesus passou pela vida triunfante. E sabe por que Jesus passou pela vida triunfante? Porque ele não quis apenas existir, ele viveu. Jesus não quis apenas viver, ele sentiu. Ele não quis apenas sentir, ele tocou. Ele não quis apenas tocar, ele viu. Mas ele não quis apenas ver, ele observou. Ele não quis apenas observar, ele entendeu. Ele não quis apenas entender, ele pensou. Ele não quis apenas pensar, ele aprendeu. E ele não quis apenas aprender, ele falou, e ele falou aquilo que ele ouvia de Deus, porque ele andava com Deus. Jesus venceu e foi triunfante, porque Jesus é o caminho, e sem Cristo, nós somos como Caim, errantes e vagabundos pela terra. Sem Cristo, que é a verdade, nós somos mentirosos e enganosos como Jacó. Sem Cristo, que é a vida, nós somos mortos de 4 dias, como Lázaro. Sem Cristo, que é a videira, nós somos cardos e espinheiros. Sem Cristo, que é a rocha, nós somos casas edificadas na areia. Sem Cristo, que é tudo, nós somos filhos do absurdo, nós somos homens loucos, nós não somos nada. Sem Cristo, o filósofo é nihilista. Sem Cristo, o cientista é pessimista. Sem Cristo, o psicólogo é cínico. Sem Cristo, o político é aético. Sem Cristo, o médico é impotente. Sem Cristo, a vida é vazia. Não há solução sem Cristo.
Porque somente ele passou pela vida triunfante. Somente Cristo se levantou no meio dos inimigos e perguntou: quem de vós me acusa de pecados? E todos calados estavam e calados permaneceram. O terceiro grande momento da vida de Cristo é a crucificação. A Bíblia Sagrada nos diz que a história da humanidade estava manchada. A história da humanidade foi marcada por um desastre, pecado. Desastre que magoou, desastre que feriu, desastre que maculou toda a raça humana. O pecado foi danoso, porque ele não apenas nos destruiu, o pecado foi danoso, porque ele alterou a nossa natureza. O pecado desconfigurou em nós a imagem de Deus. O pecado tornou o homem capaz de ser um monstro, capaz de produzir e de ser um potencial de vileza e de maldade. O pecado deu ao homem a habilidade de imaginar e de criar vícios. O pecado deu ao homem a habilidade de se auto-aniquilar. O pecado jogou o homem na condição de réu eterno, incapacitado de jamais se reconciliar com Deus. O pecado não apenas nos destruiu, mas ele nos afastou eternamente de Deus, porque a natureza de Deus é santa, e a natureza do homem se tornou pecaminosa. Aí você me pergunta assim, por que o homem por si só era incapaz de se reconciliar com Deus? Por duas razões. Primeira, porque a natureza do homem está contaminada. Segundo, porque o homem é réu de uma sentença que ele não podia pagar. Isso aqui é a mesma coisa que dizer: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a Bíblia diz que a sentença do pecado é o quê? É a morte. Ora, se a sentença do pecado é a morte, quem morre, quem peca morre. E quem morre não paga pecado, não paga sentença. Quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se a sentença do pecado é a morte, se eu cometo um pecado, estou sentenciado à morte. Se eu morro, eu não pago a sentença. O homem está condenado à morte. Como pagar? Se ele morrer, ele não paga. Abraão não podia pagar, porque Abraão mentiu. Jacó não podia pagar, porque o próprio nome já diz, enganador. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Gálatas capítulo de número 4, versos 4 e 5 vai dizer assim, ó: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E ele nasceu de uma virgem, teve uma vida santa e um caráter perfeito, e ele se ofereceu a nós na cruz do Calvário. É por isso que nós não podemos falar de Jesus sem falar da cruz do Calvário. Ele foi pendurado no madeiro, ele que era a vida foi morta por mãos de iníquos. Ele que era sem pecado, foi feito pecado por nós. Ele que dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, estava cansado e oprimido. Ele que era a imagem de Deus, estava feio, com hematomas. Isaías no capítulo 53, verso 2, diz que quando ele morria na cruz do Calvário, as pessoas olhavam para ele e não viam nele nenhuma beleza. Ele que era a alegria dos homens, morria numa morte de vergonha e de tristeza. Ele que disse: quem tem sede, vem a mim e beba, está com sede na cruz do Calvário. O homem está condenado ao inferno, e precisa que alguém pague por ele. As muitas reencarnações não resolveriam o problema. Sabe por quê? Sabe por que nós somos totalmente contra a lei do karma, do espiritismo? Sabe por que a Bíblia Sagrada é contrária ao Evangelho de Allan Kardec? Porque carne só reproduz carne. Natureza de pecado só reproduz natureza de pecado. 1000 gerações de reencarnações não adiantariam. Sabe qual é a maior argumentação contra a lei do karma? A maior argumentação contra a lei do karma
é que quando o homem pecou, Deus não permitiu ao homem comer do fruto da árvore da vida, para que ele não se tornasse um pecador eterno. Mas Jesus foi crucificado. E quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, ele pronunciou 7 frases. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Tenho sede. Tetelestai, está consumado. E por último, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele morre. José de Arimateia, homem rico, senador na época, membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu. A Bíblia relata em João 19:38, que ele era discípulo de Cristo, mesmo secretamente. Ele se junta com Nicodemos e eles negociaram a retirada do corpo de Jesus. Tomaram o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, com especiarias, como era o costume dos judeus, e prepararam o corpo de Jesus para o sepulcro. Havia um horto, um pequeno terreno, onde se cultivava flores, e no horto havia um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto, e ali eles colocaram Jesus, e colocaram na entrada daquele sepulcro uma pedra enorme, para que ninguém entrasse lá. E também os sacerdotes pediram aos governantes que colocassem ali alguns soldados, para tomar conta do sepulcro, porque eles disseram assim, existe uma história por aí que se espalhou, que esse Jesus vai ressuscitar, e os apóstolos podem querer roubar o corpo dele, e espalharem a notícia de que ele ressuscitou, isso pode ser um problema para nós. Então colocaram os guardas lá. No domingo de manhã, passaram-se 3 dias, você sabe que algumas pessoas não entendem, né, esses 3 dias, eles dizem, mas se Jesus morreu na sexta, sábado, domingo, dá 2 dias, é que a contagem dos judeus era diferente, o cômputo judaico era chamado de sinédoque, era a maneira com a qual eles contavam, e sempre que eles contavam um acontecimento, um evento, o primeiro dia era o dia em que aconteceu o evento, sexta, sábado e domingo. Domingozinho de manhã, 3º dia, as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, para ungir o túmulo, como também era um costume, para ungir o corpo de Jesus, como era um costume da época. E quando elas chegaram, elas se assustaram, porque a pedra havia sido removida, e elas entram dentro do túmulo, o túmulo está vazio, e elas saem desesperadas, dizendo, roubaram o corpo do nosso Senhor. E quando elas estão saindo, um varão vestido de branco aparece e diz assim para ela, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Irmãos, se tivesse terminado na cruz, teriam vencido os cínicos. Se tivesse terminado na cruz, teriam vencido os anarquistas, os nihilistas, os pessimistas. Mas não terminou na cruz, ele ressuscitou. Ele não reencarnou, ele ressuscitou e para todos sempre triunfou sobre a morte. E ele ressuscitou e hoje de manhã ele está presente aqui no nosso meio, sendo celebrado por nós, esse Jesus todo-poderoso. Agora, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra. E ele foi visto por todos os seus discípulos e por cerca de 500 testemunhas. E um dia, ele estava no Monte das Oliveiras, e ele deu algumas instruções aos seus discípulos. Ele disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, e vocês vão esperar a descida do Espírito Santo, porque vocês serão revestidos por Deus, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas,
todo mundo, no mundo inteiro vocês vão testemunhar de mim. E aí ele começou a subir, ele começou a subir, ele começou a subir, ele começou a subir, e ele disse assim, ó, assim como vocês estão me vendo subir, um dia vocês me verão nas nuvens, voltando para vos buscar. E ele subiu e ele está à direita de Deus Pai hoje, e aqui nessa manhã representado pelo Espírito Santo. Irmãos, é esse Jesus que nós estamos celebrando aqui. É esse Jesus que nós cultuamos em todo o culto, quando a gente vem aqui para a igreja. Eu sei que nos dias atuais, a gente ouve mensagens sobre todo tipo de tema, mas fala-se muito pouco da pessoa de Jesus Cristo. Mas é esse Jesus que nós estamos celebrando nesse Natal. Esse menino que nasceu de uma virgem, que teve uma vida santa e caráter perfeito, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu aos céus, e que está à direita de Deus Pai, e a Bíblia diz que Ele está lá, intercedendo por cada um de nós. É esse Jesus que nós queremos celebrar hoje, antevéspera de Natal, é a Ele que nós queremos louvar nesse momento. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar uma canção? Aleluia. Feche os teus olhos, levante a sua cabeça para o céu. Que nesse Natal de Jesus, o Jesus do Natal possa te abençoar. Senhor, receba o nosso louvor, porque nós queremos nessa manhã, meu Deus, reconhecer que a nossa vida gira em torno do Senhor. Não teria nenhum sentido, meu Pai, se nós não tivéssemos conhecido a Ti. Eu fico imaginando, Senhor, hoje de manhã, uma vida sem cruz, uma vida, um mundo, meu Deus, aonde nós não tivéssemos a esperança do Senhor. Que mundo seria esse, meu Pai? Meu Deus, eu fico nessa manhã imaginando o grande amor que o Senhor demonstrou por nós, quando nós estávamos em frontal inimizade contra o Senhor. Quando nós havíamos virado as costas para Ti, o Senhor nos amou, meu Deus, do jeito que nós éramos. E o Senhor ama cada pessoa aqui do jeito que ela é. O Senhor não exige de nós perfeição. O Senhor exige de nós, meu Deus, tão somente, meu Pai, que estejamos aqui diante do Senhor. Porque um dia o Senhor começou uma boa obra na nossa vida. E está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor Jesus, pedindo que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor continue, meu Deus, com esse processo que o Senhor iniciou na nossa vida, de transformação, porque assim como o Senhor subiu aos céus, nós também queremos um dia subir aos céus para encontrar com o Senhor, Pai. Meu Deus, assim como o Senhor teve uma vida santa e um caráter perfeito, nós também estamos nos esforçando aqui para termos uma vida santa, meu Pai. Assim como o Senhor morreu por nós na cruz, nós queremos morrer para uma vida de pecado, Pai. Nós queremos viver uma vida com o Senhor, nós queremos viver a plenitude, queremos experimentar essa plenitude. Foi o Senhor que disse que veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante. E eu quero nessa manhã, meu Deus, orar por todas essas pessoas que ainda não estão experimentando essa vida abundante, essa vida plena que o Senhor conquistou para todos nós, para que nesse ano vindouro, meu Deus, eles possam, Pai, vivenciar, viver, contemplar essa vida abundante, Pai. Deus abençoe a vida de cada um. Receba o nosso louvor aqui hoje de manhã.